prevendo os campeões para o ano de 2026 no UFC. Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma listinha com vocês de quem eu acho que vai terminar o ano como campeão, valeu? Antes de começar o vídeo, é claro, todo aquele ritual do YouTube, se inscreve no meu canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo e comenta. Na verdade, deixa para comentar no final do vídeo, né? O vídeo começou agora, você não tem o que comentar. Deixa para comentar no final do vídeo, valeu? Se vocês concordam ou discordam com a minha lista aqui. E vamos lá, primeiro campeão, Manel Kape. Cara, eu acho que o Kape, hoje ele é um dos meus lutadores favoritos de se assistir nessa categoria. Cara muito bom, conecta golpe limpo, se movimenta bem pra caramba, é pouco acertado. Tá numa fase incrível e eu acho que ele vence tanto do Joshua Van, tanto quanto do Tatsuro Taira, se esse vier a ser campeão lutando contra o Joshua Van, né? Agora, contra o Pantoja, cara, é uma luta bem mais difícil, inclusive eles já lutaram no passado. Mas assim, se não me engano foi em 2017, já tem quase 10 anos, né? Já são, pô... Os dois mudaram muito de lá pra cá. E mesmo contra o Pantoja, cara, eu acho que é uma luta duríssima e acho que ele tem chance sim de vencer um Pantoja. Só que é o seguinte, galera, eu tô com um mau pressentimento quanto ao Pantoja agora no UFC, tá? O cara com 36 anos, teve uma lesão, ainda não sabe se vai ter que fazer cirurgia ou não. A essa altura da carreira já passou por muitas guerras, cara, não sei se o Pantoja vai recuperar esse título ou não, tá? Porque quando ele voltar, a categoria já vai ter mudado bastante, cara. Tá vindo Kyoji Horiguchi, tá vindo Tatsuro Taira, tá vindo uma galera boa aí, próprio Manel Kape. Cara, não sei se o nosso Pantoja vai conseguir recuperar o cinturão. Espero não estar zicando ele aqui nesse vídeo, mas assim, eu sinto que Manel Kape vai terminar sim o ano de 2026 como campeão do peso mosca. Valeu? Vamos lá, próximo campeão, Peter Yan. Rapaziada, essa categoria aqui é uma das minhas favoritas. Tem muito cara bom. Peter Yan, inclusive, agora vai provavelmente, se o Patati, né, o Sean O'Malley, vencer do Song Yadong, vai fazer a revanche com o Sean O'Malley. Acho que ele vence do Sean O'Malley. E o Marlon Magomedov passando do Davidson Figueiredo, que eu acho que ele vai passar até fácil pelo Davidson, tá? Vai lutar pelo cinturão contra o Peter Yan. E aí vai ser a luta mais difícil nessa categoria para ele. Já que o próprio Merab ele conseguiu passar muito fácil, se essa revanche rolasse por agora e tal, eu acho que ele venceria do Merab de novo. Mas eu acho que essa luta não vai acontecer. Cara, eu acho que a luta mais difícil pro Peter Yan nessa categoria é o Marlon Magomedov. Mas mesmo se essa luta acontecer, acho que ele tem tudo para vencer do Mar, assim como ele venceu do Merab. Então, acho que Peter Yan não vai sair desse reinado aí tão cedo. Acho que ele termina o ano de 2026 como campeão do peso pena. Valeu? Do peso galo, na verdade. Próximo campeão, Movsar Evloev. Rapaziada, é o seguinte, não tem mais como o UFC sacanear esse cara. Já era pra ele ter disputado o cinturão, ó, muito tempo, colocaram o cara na geladeira, estão dando luta atrás de luta pra ele. Provavelmente ele vai lutar com o Lerone Murphy na próxima rodada, é o que os rumores dizem. Acho que ele ganha do Lerone Murphy. E aí, o Volkanovski, não sei se ele vai se aposentar ou não, ele já falou que não quer se aposentar por agora, né? Então eu acho que ele vence do Diego Lopes de novo. E, cara, talvez o Movsar Evloev vença assim do Volkanovski. Porque, rapaziada, o Volkanovski já tá naquela fase da carreira que ele pode perder assim um piscar de olhos. Tá? Eu não tô falando isso só porque ele foi nocauteado recentemente, né? Foi nocauteado pelo Islam, pelo Ilia. Ele lutou bem contra o Diego, mas levou um knockdown, né, naquela luta. E o cara já tá com 37 anos, galera. Então, assim, ainda que ele vença do Diego, a próxima luta dele, sei lá, cara, ele pode ser amarrado durante 5 rounds pelo Movsar Evloev, que é um cara que é bem mais jovem do que ele, tem um gás sinistro, tem uma pressão sinistra. E assim, é um lutador bem diferente do Diego, né? Tudo bem que o Volkanovski venceu do Diego, mas o Evloev é um cara bem diferente do Diego. Inclusive já venceu o próprio Diego, né? É um desafio bem diferente. Então, cara, eu acho que o UFC não vai ter como postergar mais esse cara aí como campeão. Eu acho que sim. Que ele vence do Lerone Murphy. Acho que ele pode vir a vencer do Volkanovski, né? Já envelhecido. Não é o Prime Volkanovski, né? O Prime Volkanovski seria outra história. Mas no Volkanovski já com 37 para 38 anos, cara, é difícil apostar nele, né? Nessa idade. Então acho que o Movsar Evloev vai se tornar, sim, campeão do UFC em 2026. Vamos lá, próxima categoria, agora peso leve, Arman Tsarukyan. E aí, a mesma história do Evloev. Não tem como o UFC sacanear esse cara por mais um ano que seja. Ainda mais agora que a situação do peso leve tá bem complicada. Né? Tem o Paddy Pimblett e Justin Gaethje lutando pelo cinturão. Aí tem Max Holloway e Charles do Bronx lutando pelo BMF. E dependendo de como ficar essa configuração, né? Por exemplo, se o Justin Gaethje vencer e o Max Holloway vencer, aí eu acho que essa luta não vai acontecer pelo cinturão. Mas se o Paddy Pimblett vencer e tanto o Charles ou o Max Holloway vencer essa luta,
provavelmente vão alçar um dos dois para essa disputa de cinturão. E ainda tem o Ilia Topuria, que provavelmente, né, esperamos que ele volte logo, né, que ele volte lá no segundo semestre. Ele já falou que não vai voltar por agora, início do ano, talvez ele volte no segundo semestre do ano. Mas assim, eventualmente o Arman Tsarukyan vai ter que disputar o cinturão dessa categoria. Não vai ter como ficar, jogando Dan Hooker, cara lá de trás para lutar com o Arman. Senão vai colocar quem para lutar contra ele? Moicano? Vai colocar, sei lá, Brian Ortega para lutar com o Arman Tsarukyan? Não, né? Esse cara vai ter que lutar pelo cinturão alguma hora, galera. E quando ele lutar pelo cinturão, eu acho que ele vence. Porque hoje eu acho que o Arman é, sim, o melhor peso leve do mundo hoje. Tá? Eu acho que ele vence do Topuria, eu acho que ele vence do Charles, do Justin Gaethje, do Perry Pimblett. Acho que ele seria favorito contra essa galera toda aí. Mas é isso, né? Vamos ver se o UFC vai sacanear ele por mais um ano inteiro ou se em 2026 ele disputa o cinturão. Se ele disputar o cinturão linear em 2026, eu acho que ele ganha. Vamos lá, próxima categoria. Islam Makhachev nos meio-médios. Acho que o Islam se mantém como campeão. Na verdade, eu acredito que o Islam é favorito contra absolutamente todo mundo nessa categoria aí. Pode colocar Carlos Pratt, Ian Gary, Michael Morales, Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov que, assim, vai estar voltando de lesão, né? Um tempão parado. Tudo bem que o cara é o bicho-papão e tudo, mas vamos lembrar que na última luta dele, que foi contra o Ian Gary, ele foi humanizado, né? A gente viu que o cara não é tão bicho-papão assim. Que o cara tem ponto fraco, o Ian Gary, agarrou as costas dele ali, quase finalizou. Se fosse o Islam naquela posição, não sei o que ia acontecer não, né? Mas assim, acho que ele vai se manter como campeão. Não consigo ver ele perdendo pra ninguém. Ainda mais se você for levar em consideração que estão querendo casar ele contra o Usman. Cara, o Usman que já tá velho, pode sim ser uma luta competitiva, com certeza vai ser uma luta competitiva, mas acho que já passou da época do Usman. Não acho que ele vai ser campeão, principalmente pra cima do Islam. E não vejo o Islam perdendo para mais ninguém. Então acredito sim que ele vai manter o cinturão e se manter nessa categoria aí por mais um tempinho. Vamos lá, próxima categoria. Khamzat Chimaev. Outro cara que eu acho que vai manter o cinturão nessa categoria aí. E assim, a situação, galera, do peso médio é bem triste, porque o peso médio é uma bela categoria do lado de fora do ranking. Dentro do ranking, cara, tem muito lutador chato e alguns até ruim, na verdade. Então assim, até abri o ranking da categoria aqui. Cadê? Aqui, ó. Khamzat Chimaev como campeão. E aí eu pergunto pra vocês, quem que realmente ameaça o Khamzat nessa categoria? O Dricus du Plessis, ele já venceu. O Imavov, bom lutador, mas assim, não vejo o Imavov ganhando do Chimaev em absolutamente nada. E ainda estão falando que o Imavov não quer lutar com o Chimaev, né? Capaz dessa luta nem sair. Depois disso, Sean Strickland. Cara, Sean Strickland não vai ganhar do Chimaev. Todo mundo fala, Sean Strickland tem a defesa de queda braba. Porra, o Dricus du Plessis quedou ele várias vezes na luta, mano. O que tu acha que o Khamzat ia fazer com o Strickland? Aí, Anthony Hernandes, esse sim é um lutador legal de ver e pode levar algum perigo com o Chimaev. Só que assim, o que o Anthony Hernandes faz, o Chimaev faz melhor, que é o grappling. A única coisa que o Fluffy tem melhor que o Chimaev é o gás. Então pode ser que aconteça uma surpresa aí nessa luta. Acho que é a única luta que dá interesse realmente de se assistir. Porque fora ele, fora o Fluffy, tem lá Brandon Allen. Cara, chato pra caramba. Adesanya não vai disputar cinturão de novo, né? Vindo de 3 derrotas seguidas. Caio Borralho. Pô, eu gosto do Caio, mas assim, vamos confessar que ele não faz luta tão empolgante assim, né? E tá vindo de derrota também. Renier de Rieder. Cara, ia ser jambrolhado pelo Chimaev, esquece. Ah, mas o cara é bom no jiu-jitsu. Mano, se ele não tirasse um coelho da cartola, um triângulo vindo da guarda, alguma parada muito louca, cara, ele ia ser completamente brutalizado pelo Chimaev. Robert Whittaker já foi brutalizado pelo Chimaev. Cannonier vindo de derrota, velho, não vai disputar cinturão. Michael Page contra Chimaev, meu amigo, esquece. O UFC nunca que vai casar essa luta aqui. Roman Dolidze, chato pra cacete. Paulo Borrachinha já vai lutar com um cara de fora do ranking. Robocop também tá lá atrás. Joe Pyfer tá chegando agora. Então, assim, não tem nenhum desafio de verdade que ferva o sangue do Chimaev nessa categoria aqui. Só o Fluff, e mesmo assim eu acho que ele ainda ganha. Então, eu não só acho que o Khamzat Chimaev termina o ano como campeão, como é bem possível que ele lute uma vez só, já que o cara tá com essa frequência baixa agora, né? Lute uma vez só no ano. Seja uma luta não tão empolgante assim. Ele pode fazer uma luta no melhor estilo, né? Que foi com o Dricus du Plessis se amarrando no cara e tudo mais. E eu acho que o Khamzat ainda vai pegar uma peste de lutador chato. Aquele cara que sentou no cinturão, vai ficar falando de subir de categoria toda hora, vai falar que não quer mais lutar no peso médio. Enfim, acho que ele vai virar, em vez de ser um fan favorite, como ele já foi, né? De todo fã adorar o cara, acho que ele vai virar um dos caras mais odiados do UFC pelos fãs. Eu acho que isso pode acontecer com o Chimaev. Mas enfim, vai terminar o ano como campeão, tá? Minha opinião. Vamos lá, próxima categoria. Peso meio pesado, Iri Prochazka. E aí, rapaziada, eu confesso pra vocês que aqui eu tô torcendo pela magia.
tá? Eu tô usando aqui as forças da lei da atração e tudo mais, tô mentalizando aqui o que eu quero, porque assim, se eu fosse colocar meu dinheiro, eu colocaria que Magomed Ankalaev, Big Yank, se tornaria campeão do meio pesado. Mas, porém, entretanto, todavia, cara, essa luta vai acontecer, hora ou outra, tá? Ankalaev contra Iri Prohaska. E toda a luta do Iri Prohaska, pra mim, é 50-50. Pra mim, o cara pode lutar até com o John Jones, mano. A chance dele nocautear brutalmente sempre vai existir. Ou ele pode perder, né? Assim como aconteceu contra o Poatan. O problema é que toda luta que parecia que ele ia perder, cara, ele conseguiu ganhar. Com exceção do Poatan, que foi o único cara que venceu dele, né? Diga-se de passagem. Ele já foi campeão, ele perdeu o cinturão porque ele abriu mão do cinturão. O único cara que venceu ele foi o Poatan. Em todas as outras lutas ele chegou perto de perder, mas não perdeu. Então contra o Ankalaev, cara, pode ser a mesma coisa. Pode ser que o Ankalaev controle ele, quede ele, beleza, mas chegando lá no terceiro, quarto, quinto round, meu irmão, o cara abaixa o espírito do samurai e nocauteia o cara de coruja. Imagina que lindo que seria, hein? Pô, maravilha. Ia ser bom pro UFC, pros fãs, pra todo mundo. Menos pro Ankalaev, né? Mas enfim, vou estar torcendo pro Iri Prohaska. Apesar de que, se eu fosse usar o meu cérebro assim, 100% racional, sem emoção, se eu fosse colocar meu dinheiro, se eu tivesse que apostar a casa, eu colocaria que o Ankalaev vai terminar o ano, sim, de 2026 como campeão. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar mais de Ankalaev, não? Vamos falar de coisa boa? Peso pesado, Alex Poatan Pereira. E rapaziada, eu não sei como que isso vai acontecer. Não sei se o Poatan vai lutar com o John Jones agora, na Casa Branca. Não sei se o Tom Aspinall não vai conseguir voltar ainda esse ano. Não sei se ele vai lutar com o Ciryl Gane. Não sei se o Aspinall vai lutar com o Ciryl Gane e vai ganhar do Ciryl Gane. Ou se vai lutar com o Ciryl Gane e vai perder. Cara, não sei. Mas, de novo, torcendo aqui pela magia, lei da atração, eu acredito sim que o Poatan pode terminar o ano como campeão. E não é só a viagem, tá? Porque, vamos lá, um cenário provável de acontecer. O Tom Aspinall volta, né? Não precisa de cirurgia, volta, luta com o Ciryl Gane e perde pro Ciryl Gane. Inclusive, é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que se essa luta acontecer, Tom Aspinall e Ciryl Gane, o Gane ganha. Pelo que a gente viu na primeira luta. O Gane vencendo, luta contra o Poatan. O Poatan lutando com o Ciryl Gane, meu amigo, vou falar pra vocês, 50-50, tá? Talvez um pouco de favoritismo pro Gane, porque, pô, não vamos tirar o Gane pra bagre, né? Tudo bem que o cara perdeu pro John Jones lá e tudo mais, mas a gente não pode tirar o cara pra bagre, não. Porque o cara é um ótimo striker, é um peso pesado e se movimenta muito, muito, muito rápido. Inclusive, na minha opinião, é até mais rápido que o Poatan, tá? Porque o Poatan não é conhecido pela velocidade. O Gane, apesar de ser um peso pesado, é conhecido pela velocidade. E mesmo na categoria até do peso médio, o Poatan nunca foi um cara muito rápido, não. Sempre foi um cara muito forte e tal, mas nunca foi um cara muito rápido. Então eu acho que o Gane tem chance sim de ganhar do Poatan. Mas, cara, striking por striking, assim, essa luta vai ser definida 100% em pé, né? O Ciryl Gane não vai entrar em queda com o Poatan e tudo mais. Como vai ser uma luta definida por striking, cara, é difícil não apostar no Poatan, tá? Striking por striking, eu sou muito mais do Indy Pereira. Mas tem um lance ainda aí, que é o quê? John Jones. Pode ser que o Poatan lute com o John Jones, cara, já aqui no início do ano, tá? Casa Branca, pode ser que aconteça. Mas ele ganhando ou perdendo do John Jones, cara, nada impede dele, tipo assim, beleza, ganhou o cinturão. Vamos supor que ele ganhou do John Jones. Ganhou do cinturão BMF. Meu irmão, agora eu quero o cinturão linear que vai estar com o Ciryl Gane. Ou contra o Tom Aspinall, que seja. Mas vamos trabalhar aqui com o Ciryl Gane, que pra mim é a melhor hipótese, tá? Vamos supor então que o Poatan ganhou do John Jones. E agora ele vai querer o cinturão do Ciryl Gane. Cara, imagina que maravilha o Poatan ganhando o cinturão BMF e ganhando o cinturão peso pesado linear. Cara, que maravilha. Assim, se ele ganhar do John Jones, pode ser que o John Jones peça revanche, né? E aí, numa revanche, ele teria que refazer o John Jones pra ir ganhar do Ciryl Gane, meu irmão. Aí, né, já estão pensando na magia demais. Mas assim, mesmo se ele perder pro John Jones, se ele lutar com o John Jones e perder, cara, o John Jones se aposenta, não vai querer disputar cinturão com o Gane de novo, ou com o Tom Aspinall, não, ele vai se aposentar, vai dizer adeus pro MMA. E assim, o Poatan já vai estar no peso pesado, né, porque essa luta seria no peso pesado, não vai voltar pro meio pesado pra, pô, lutar com o Ankalaev de novo, ou então lutar com o Carlos Zuberg, não. Ele já tá no peso pesado. Se o Ciryl Gane fosse campeão, ou até mesmo o Tom Aspinall, cara, põe o Poatan pra lutar de novo. Senão ia colocar quem? Vamos voltar aqui no ranking? Ah lá, quem quer colocar pra disputar cinturão? Pô, o Salsa Boy, tá ligado? Curtis Blades, Pavlovich, Volkov? Não, põe o Poatan então. Então o Poatan perdendo ou ganhando pra um John Jones da vida, eu acho que ele tinha que disputar o cinturão. E ele disputando o cinturão, meu amigo, como eu já falei, ainda mais se for pra cima do Ciryl Gane, cara, dá pra gente sonhar, hein? Então, vou colocar aqui, como lei da atração, atraindo energias positivas aqui, bons pensamentos pro Indy Pereira. Acho sim que ele termina o ano de 2026 como campeão dos pesos pesados. Valeu?
Então foi basicamente isso daí, rapaziada, a minha lista. Comenta aqui nos comentários se você concorda com todo mundo que eu coloquei aqui, se você discorda. Certamente vai ter alguém discordando, tá? Vamos ver se alguém concorda aí que o Islam vai terminar como campeão do peso médio, se o Arman vai conseguir virar campeão do peso leve. Comenta aí sua opinião, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal, valeu e até mais.